Começa agora novo O Domínio da Guerra, sempre com o Major-General José Arno Moreira, que já aqui está comigo. General, bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Para além da rádio, recordo que também nos pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Vamos então olhar para mais uma semana. General Arno Moreira, só durante o mês de maio foram contabilizadas 17 vagas de ataques aéreos a Kiev, sendo que em determinados dias houve mais do que uma vaga de drones e mísseis. General, o que é que explica este intensificar dos ataques sobre a capital ucraniana nesta altura? Este foi um mês particularmente cruel para Kiev e para a sua população. O número muito grande de vagas e, sobretudo, o facto de muitas delas terem até acontecido em dias sucessivos impediu as pessoas de dormir, de ter uma noite descansada, conduziu certamente a um conjunto de um certo desgaste psicológico também sobre a população e provavelmente até terá sido esse o ênfase que a Federação Russa aqui procurou produzir. Nós não vemos um conjunto suficiente de objetivos de natureza militar que possa ser tentado, que se tente bater desta forma e com esta intensidade, e parece haver aqui mais um certo fetiche por parte da Federação Russa em sempre que algo não está a correr bem ou que é preciso satisfazer a sua opinião pública interna, que o ataque sobre Kiev seja a grande solução militar ao dispor de Vladimir Putin. Bom, porquê este acentuar deste conjunto de ações ofensivas durante o mês de maio? Bom, porque nós não podemos desligar isto, certamente, do facto de estarmos todos à espera, a Federação Russa também, da contraofensiva ucraniana. E, portanto, esta será uma maneira de procurar desgastar a capacidade de comando e controle ucraniana, por um lado, e, por outro lado, deixar este conjunto muito sério sempre de avisos de que Kiev será o alvo escolhido se alguma coisa correr mal do ponto de vista convencional. Bom, desta vez, o que nós assistimos neste conjunto muito grande de vagas foi a utilização de técnicas muito distintas. Não houve praticamente duas vagas iguais umas às outras. Em primeiro lugar, uma diferente combinação dos vetores aéreos utilizados. Umas vezes foram só drones, outras vezes esses drones foram utilizados como mísseis de cruzeiro, outras vezes com mísseis balísticos. Houve aqui era como se a Federação Russa estivesse à procura de qual é a melhor combinação de armas, aquela que podia surtir os melhores efeitos. Depois utilizou diferentes direções de ataque, no sentido de verificar também se há áreas, no sentido geográfico do termo, que possam constituir corredores de aproximação dos vetores aéreos sobre Kiev, que são mais favoráveis ou estão menos protegidos pelo sistema antiaéreo ucraniano. Depois utilizou várias horas do dia. Até ataques diurnos, não foi? E uma das horas até foi particularmente cruel e mal escolhida, porque foi a hora que as crianças iam para a escola e foi horrível ver aquelas crianças aos gritos a correr para os abrigos. E depois também diferentes intervalos de tempo entre as vagas, no sentido de testar a capacidade do sistema antiaéreo ucraniano de refazer, de recarregar, de remuniciar outra vez o seu sistema de armas. E, portanto, toda esta variedade utilizada de técnicas nos mostra que Moscovo também não está muito confiante. Não está muito confiante qual é o melhor sistema que dispõe neste momento para poder castigar Kiev, que parece ser o seu grande objetivo. Bom, há problemas do lado ucraniano e do lado russo. Os problemas ucranianos têm a ver com este conjunto de vagas e a sua intensidade levou a um consumo anormal de mísseis antiaéreos. E isto, em face dos custos de cada um destes sistemas, naturalmente que será uma preocupação para Kiev, e também Moscou estará um bocadinho a testar o Ocidente e a sua capacidade em continuar a fornecer a este ritmo, este conjunto de mísseis antiaéreos. Mas, por outro lado,
a Ucrânia tem também um problema. É que mesmo que ela identifique as plataformas, sei lá, as plataformas de lançamento do Iskander, do míssil balístico, em território russo, o Ocidente não permite que ela utilize as armas ocidentais para bater estes alvos. Ora, a Ucrânia não tem capacidade de os bater se não for utilizando este tipo de armamento ocidental. Portanto, de alguma maneira, a Federação Russa também se sente protegida em instalar nas fronteiras junto da Ucrânia os seus sistemas balísticos, porque sabe que o Ocidente não deu autorização à Ucrânia para utilizar mísseis do tipo Storm Shadow para bater estas baterias. Este é um problema que está por resolver. Os russos também têm problemas, certamente. E o número de vagas mostra exatamente isso. Mostra que há aqui um certo desespero perante aquilo que é anunciada contra-ofensiva ucraniana e que estão a pensar, de alguma maneira, que pode ser possível quebrar a vontade ucraniana em conduzir esta contra-ofensiva. Por outro lado, também a Federação Russa começa a ter consciência de que para obter resultados sobre Kiev tem que utilizar cada vez mais mísseis. E, portanto, isso coloca também um problema que tem a ver com a gestão dos depósitos e das existências. Algumas fontes, e que me parecem relativamente credíveis, mostram como os estoques dos mísseis da Federação Russa também são afetados com a intensidade destas vagas. A Federação Russa, neste momento, só produz, por exemplo, por mês, 2 mísseis Kinzhal. Não tem capacidade de 2 por mês. 2 por mês. 5 mísseis Iskander, ou seja, num dia gastou tudo aquilo que produz num mês. E 25 mísseis Calibre por mês. E ela, durante este mês de maio, enviou muito mais de 25. O que significa que ela está a consumir mais do que aquilo que está a produzir neste momento. O que significa também que este sistema de alimentar a guerra à custa de mísseis de cruzeiro também não tem uma solução evidente por parte da Federação Russa. Vamos então olhar agora para os ataques no sentido contrário. Depois, no dia 2 de maio, 2 drones terem atingido o telhado do Palácio do Senado, dentro do Kremlin. Eis que uma nova vaga de drones sobrevoou Moscou. General, de que drones estamos a falar e que mensagens trazem com eles? Nós já vimos este filme. Já vimos este filme. E o general explicou aqui bem toda a fotografia, não é? A 2 de maio. Só que agora a escala é muito maior. A escala é maior do que aquela que foi utilizada. Depois também não passou despercebido à população de Moscovo, tal e qual como o conjunto de entrevistas foram conduzidas na rua, mostraram. As pessoas também estão preocupadas. E depois, ela tem sido também motivo de um forte ataque a Putin. Porquê? Porque há uma coisa que nós sabemos, é que as vulnerabilidades do sistema antiaéreo de Moscovo existiam no dia 2 de maio, foi amplamente provado, e um mês depois tudo se mantém na mesma. Essas vulnerabilidades estão todas lá, e isto é muito desconfortável para Vladimir Putin, que não foi capaz de resolver este problema. Bom, isto é o que sabemos, mas depois há o que não sabemos e o que é estranho. O que não sabemos? Bom, não sabemos quem foi. Não sabemos quem foi. Pode ter sido o governo ucraniano? Pode, mas o governo ucraniano corre aqui um sério risco. Os Estados Unidos já foram muito claros, perentórios, a dizer que ataques a Moscou não lhe parece uma ação muito adequada. Portanto, há aqui uma linha muito difícil de gerir entre aquilo que podem ser objetivos de natureza ucraniana, se é que foi a Ucrânia que lançou estes mísseis, e aquilo que é a posição da Ucrânia na comunidade internacional. Mas também podem ter sido forças irregulares internas ou externas que de alguma maneira combatem o regime de Putin, para mostrar aquele conjunto de vulnerabilidades que ela se mantém e, portanto, vemos como Prigozhin saltou de imediato da sua cadeira para à primeira oportunidade para atacar outra vez aqueles generais que estão Shoigu e Gerasimov, que estão em Moscou e que não são capazes de resolver este problema. Mas também pode ter sido Moscou. Na verdade, há aqui um conjunto de outros termos, de outras questões, que é aquilo que eu defino como o que é estranho no meio disto. Bom, é estranho que o presidente da Câmara, Sergei Sobyanin, tenha dito que foram 25 drones e não 8, mas que só um estava armado e não explodiu.
Ora, com efeito, nós quando olhamos para as fotografias que nos foram fornecidas, eu não vejo nenhum sinal de explosão. O que vejo é um sinal de um impacto de um objeto voador sobre um prédio. E porquê é que não houve explosão? Porque o ar-condicionado que está abaixo, que está pendurado do lado de fora do edifício, continua lá pendurado. Continua pendurado. Era impossível um ar-condicionado com uma explosão manter-se na fachada aquele. Por outro lado, todas as janelas que estão num raio de 2 ou 3 metros do local da explosão foram partidas, efetivamente. Mas a partir daí não há nenhuma janela mais partida. Portanto, do meu ponto de vista e na minha análise, houve um impacto de um objeto voador sobre a fachada, mas não houve uma explosão. O que é estranho, lançar um sistema de drones durante 700 km para bater na parte de cima de uma fachada. Depois, o ministro Shoigu disse que os drones foram todos abatidos. Uns abatidos, outros desviados da sua rota. O que contradiz aquilo que Putin diz. Putin diz que os alvos eram todos civis. Foi essa a narrativa alimentada por Putin. Ora, se eles foram desviados dos seus alvos ou foram abatidos, ninguém sabe quais eram os alvos destes drones. Portanto, há aqui muita coisa por explicar e ficará certamente por explicar tal e qual como os acontecimentos do dia 2 de maio. General Arno Moreira, vamos agora até Zaporizhzhia. A Agência Internacional de Energia Atómica está a tentar chegar a um acordo russo-ucraniano para a proteção da central nuclear, mas não tem sido fácil. Alguns funcionários da central começam a falar sob anonimato na preparação de uma catástrofe. Portanto, o que lhe pergunto é até que ponto nos devemos preocupar com este assunto? Zaporizhzhia acumula duas coisas. Por um lado, acumula o facto de ser a maior central nuclear da Europa. Não nos podemos esquecer desse aspecto. Mas, por outro lado, a certa altura tornou-se também um símbolo e a sua posse tornou-se simbólica. Simbólica para as forças russas e agora certamente simbólica também para as forças ucranianas que veem na oportunidade da contraofensiva poder vir a recuperar outra vez a central de Zaporizhzhia. Portanto, ele fará provavelmente parte dos objetivos da contraofensiva. Até agora tem sido basicamente a Agência Internacional de Energia Atómica que tem tratado deste problema, mas eu acho que os líderes ocidentais estão a ver mal este problema. E eu vou procurar explicar rapidamente porquê. Zaporizhzhia não é uma questão da Agência Internacional de Energia Atómica. É uma questão de uma catástrofe que pode estar a ser planeada de propósito. E, portanto, isto tem a ver com os líderes ocidentais, porque quem vai ser vítima disto vamos ser todos nós. Não, eu não estou convencido, não sei se haverá alguém que esteja convencido, que se houver um sucesso da contraofensiva ucraniana, que os russos vão entregar a central a funcionar. Sim. Tomem lá a chave, agora são vocês que operam a central. Não, vão fazer tudo para que a central não fique a funcionar. E uma das formas que têm que fazer, podem fazer, é produzir uma catástrofe interna do ponto de vista da contaminação radiológica que impeça a central ser operada. Mas também podem fazer mais do que isso. É que, através do conjunto de resíduos que existem, podem criar uma zona de exclusão em redor da central de Zaporizhzhia que impeça as forças ucranianas de alguma maneira, tomar conta desta região muito pretendida a sul de Zaporizhzhia. Isto é, eu julgo que nós devíamos não deixar isto entregue à Agência Internacional de Energia Atómica. Os líderes europeus deveriam dizer duas coisas a Moscou. Primeiro, nós não vamos tolerar um acidente, ainda que fingido, e que tenha consequências do ponto de vista da contaminação radiológica. E se a Rússia o fizer, a Rússia será responsabilizada pelo pagamento de toda a descontaminação que tiver que ser feita neste sítio. Portanto, isto, do meu ponto de vista, está no nível político. Não devemos deixar esta questão entregue a uma questão de natureza técnica da Agência Internacional de Energia. Mas porquê que acha que isso está a acontecer, General? Porquê que se estão a admitir dessa responsabilidade e dessa... Isso é uma pergunta que eu não consigo responder. Eu não consigo responder. Mas eu estou a ver este filme, quer dizer, acho que ninguém
está a ver que no dia em que as forças ucranianas se aproximem de Zaporísia, que saia de lá um engenheiro-chefe da Federação Russa a dizer: tomem lá a chave da central. É claro que isto não vai acontecer, não vai certamente acontecer. E a forma de não acontecer é uma operação em que vão culpar as forças ucranianas por um ataque qualquer que produziu uma pequena catástrofe ali na zona. E isto tem consequências para as quais nós devemos agir desde já. A Rússia tem que ser colocada sob pressão e mostrar que, do ponto de vista político, para nós é intolerável que Zaporísia seja utilizada como uma arma militar através da contaminação radiológica de toda a sua região. Eu gostava que o ouvissem lá. Pode ser que chegue lá a voz. Na cortina de fumo temos as declarações do embaixador da Rússia em Londres, que esta semana fez uma comparação interessante com a intenção de desanimar o Ocidente. Disse que a Rússia é 16 vezes maior que a Ucrânia e que dispõe de imensos recursos. General, o que é que ele pretende mostrar ou esconder com estas comparações? Eu julgo que ele mostra umas coisas e oculta as outras, e é por isso que temos aqui uma cortina de fumo. Bom, Andrei Kelin, o embaixador russo em Londres, veio assustar-nos todos mais uma vez. E voltou a uma narrativa que é uma narrativa muitíssimo antiga, que é: a Rússia é um país enorme. Portanto, não pode ser derrotado, porque é um país enorme. Só pela sua grandeza ele derrota qualquer país à sua volta. E, por outro lado, tem imensos recursos. Ora, o que não nos falta neste mundo é países com recursos que não conseguem depois produzir sequer uma chave-fendas. Portanto, não é a existência dos recursos que lhe concede capacidades. E, portanto, a ideia dele é: escusam de fazer a guerra, escusam de alimentar, escusam nós, Ocidente, escusam de estar a alimentar a guerra, porque a nossa vitória é evidentemente, a vitória da Rússia é evidente e vai acontecer. Ora, 3 coisas para lembrar ao Sr. Embaixador. Pode ser que ele nos ouça. Também. Primeiro, o tamanho não ganha guerras. Em lado nenhum o tamanho foi capaz de ganhar uma guerra. E eu vou buscar-lhe 3 exemplos que ele deve conhecer da história se estudou a história do seu país. O Império Russo era muito maior que o Império Japonês. E, no entanto, foi derrotado na Guerra Russo-Japonesa de 1904-1905. A União Soviética era esmagadoramente maior do que o Afeganistão. E, no entanto, depois de 10 anos de combate entre 79 e 89, teve que sair do Afeganistão. E a Federação Russa era muito maior que a Chechênia e perdeu a Primeira Guerra da Chechênia entre 94 e 96. Isto é, o tamanho não ganha as guerras. O que ganha as guerras são as capacidades e a vontade. E era isso que teria que ser comparado se houvesse aqui uma análise que não fosse apenas para nos assustar e justificar. Segunda questão que ele fala é que tem imensos recursos. Ora, um recurso não é uma capacidade. Isto é, eu posso ter minério de ferro e não ter capacidade de transformar o minério de ferro em qualquer outra coisa. Para que isso aconteça, eu preciso de conhecimento, preciso de tecnologia e preciso de indústria. Ora, para obter estas 3 coisas, a Rússia está em dificuldades. Tem uma dificuldade de natureza industrial, como Shoigu já reconheceu, tem uma capacidade de conhecimento muito afetada pela saída de imensos quadros quando foi da mobilização parcial, e tem também um problema tecnológico. É que algumas dos mísseis mais sofisticados que consegue fabricar precisam de tecnologia que ela não dispõe e que tem que importar. E, portanto, uma coisa são recursos, outra coisa são capacidades. E o segredo está em ser capaz de pegar nos recursos e transformá-los em capacidades, o que não é evidente. Portanto, a Rússia pode estar cheia de recursos, mas isso não significa que tenha capacidades. Por outro lado, nós não podemos comparar os recursos da Federação Russa com os recursos da Ucrânia, porque o que está a ser consumido na Ucrânia não são os recursos ucranianos, são os recursos de uma coligação de 54 países cheios de vontade. Portanto, o Sr. Embaixador
pegue lá outra vez num papel e num lápis e faça as contas de comparar os recursos destes 54 países com os recursos da Federação Russa. E pode ser que da próxima vez nos procure assustar menos do que aquilo que procura assustar com estas comparações que não fazem sentido nenhum. Numa guerra marcada por tantas explosões diárias, porque é que hoje focamos o nosso ponto de mira sobre Senkivka, um ponto da fronteira entre a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia? Bom, nós nunca ouvimos falar neste... Não sei se isso bem, Senkivka. Senkivka, não sei se alguma vez ouvimos falar disto. Isto é um local que se situa a norte de Kiev e tem uma curiosidade, porque é o local onde se encontram as três fronteiras. A fronteira da Bielorrússia, a fronteira da Rússia e a fronteira da Ucrânia. É, portanto, um local simbólico. Ainda na época da União Soviética, em 1975, foi feito um monumento que eram basicamente três peças em betão muito altas, próximas umas das outras, e que simbolizavam as três irmãs. As três irmãs era a Bielorrússia, a Rússia e a Ucrânia unidas naquela amizade, de belos tempos. Ora, em fevereiro de 2022, este foi um dos pontos escolhidos pela Federação Russa para invadir a Ucrânia. Portanto, as três irmãs, em fevereiro de 2022, começaram a enfrentar-se e perderam toda aquela fraternidade que ali existia. Entretanto, a Ucrânia foi lá e desmantelou o poste dos três postes. Já só lá estão dois. O poste da Ucrânia, o salão da Bielorrússia e da Rússia. O poste da Ucrânia, entretanto, foi desmantelado. Mas esta semana voltou outra vez a ser notícia Senkivka. Agora nunca mais nos esquecemos desta Senkivka. É que a Rússia fez explodir a ponte que liga a fronteira ao interior do seu território. Ora, isto dá-nos que pensar. Pouco mais de um ano depois do início da guerra, Senkivka tenha sido utilizada pela Federação Russa para invadir como ponto de entrada para invadir a Ucrânia. E que pouco mais de um ano decorrido desta guerra, a Rússia esteja preocupada com que seja também por ali. Que seja por ali que possam entrar forças hostis ao regime de Putin. É muito interessante ver como a guerra nos fornece tantas surpresas num espaço de tempo tão curto como este. General Arnaud Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. É sempre um gosto tê-lo connosco, já sabe disso. Foi um obrigada, prazer. Até sexta. Bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Muito obrigado.